de Jesus. Amém. Aleluia, que noite extraordinária, não é verdade? Eu confesso que falar depois de tudo que nós já experimentamos aqui é um desafio. Eu creio que aquilo que o Senhor já derramou sobre nós já nos seria suficiente para essa noite. Mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, eu creio que Ele ainda há de falar ainda mais ao nosso coração. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E nós faremos a leitura dos versos 1 a 30. O texto é um pouco extenso, mas é necessário. Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 1 a 30. A palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá e chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e o que você tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que você está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo:
venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos e foram até onde Jesus estava. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, há uma palavra que tem ecoado em meu coração, palavra declarada pelo profeta Jeremias, capítulo 29, verso número 11, quando ele diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus falam da sua intenção. Os pensamentos de Deus falam do seu propósito. Os pensamentos de Deus falam acerca do plano de Deus ao seu respeito e ao meu respeito. Agora, o penso de Deus aqui no texto significa tecer, significa fabricar, significa inventar. Logo, nós entendemos, a palavra nos faz entender, quando ele declara: eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Ele está declarando que ele cria um ambiente para que os seus propósitos, para que os seus intentos, para que os seus planos, eles venham ser uma realidade nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, essa é uma realidade muito viva. Nós vamos perceber na vida e no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo muitos encontros, e em cada encontro o nosso Senhor criava um ambiente para que as pessoas tivessem um encontro com a realidade dele. E sabe, queridos, por que o Senhor assim ele fazia? Porque na medida em que as pessoas tinham um encontro com a realidade dele, a sua realidade ela era transformada. Nós percebemos essa verdade nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. A Bíblia diz para nós que Jesus estava saindo da Judéia e voltando, fazendo um caminho de retorno para a Galileia. E a Bíblia vai dizer para nós que era-lhe necessário passar por Samaria. E passando por Samaria, a Bíblia diz que ele vai até uma cidade chamada Sicar. E a Bíblia vai dizer para nós que essa era uma cidade importante por aquilo que ela carregava, por aquilo que ela trazia. A Bíblia diz para nós que ali, havia a herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, o poço de Jacó. E esse era um poço muito importante. E é interessante que a Bíblia vai trazer uma informação para nós extraordinária. A Bíblia diz que Jesus ele chega e ele encontra um lugar junto àquele poço e ele se detém naquele poço, e era aproximadamente o meio-dia. Jesus toma um lugar naquele poço. Querido, essa era uma hora improvável para se tirar água. Eu chamo a sua atenção para essa realidade. E o que era improvável, nós vamos perceber que um ambiente começa a ser preparado para que a glória de Deus viesse a se manifestar sobre aquele lugar. A Bíblia diz que uma mulher samaritana se aproxima daquele poço. Quem são os samaritanos? Os samaritanos, eles são a miscigenação dos judeus com os gentios. E dessa união de judeus e gentios, exatamente foram originados os samaritanos. E exatamente por isso, os samaritanos eles são tidos como uma escória, eles são tidos como imundos, eles são tidos como indignos pela parte dos judeus.
Agora percebo que a palavra de Deus está dizendo para nós que do encontro dos judeus com os gentios se dá a origem dos samaritanos, mas agora há um encontro de Jesus com um samaritano, ou no caso, uma mulher samaritana. Meus amados irmãos, essa mulher veio tirar água, e a Bíblia diz para nós que Jesus cria um ambiente para promover um encontro real com aquela mulher. Eu queria que você pudesse começar a perceber aquilo que o Espírito do Senhor Ele quer falar ao nosso coração. O Senhor Ele está criando um ambiente para que tenhamos um encontro real, um encontro transformador com a sua presença, amém? Sabe, queridos, quando se dá um encontro de alguém com Jesus, e aqui o encontro dessa mulher samaritana com o Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor prepara um ambiente para esse encontro, é porque o Senhor Ele quer que ela conheça quem Ele é, e o Senhor quer que nós possamos conhecer quem Ele é. Mas por qual razão o Senhor espera que nós possamos conhecê-lo? Porque quando nós conhecemos quem Ele é, nós passaremos então a saber quem nós somos. E quando nós sabemos quem nós somos, nós vamos então descobrir qual o destino da nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, Ele cria todo esse ambiente para que ela possa ter um encontro com a sua realidade. E a sua realidade, agora a realidade da mulher, venha a ser transformada. Aleluia. Ele se aproxima daquela mulher e pede água para beber. Dá-me água para beber, diz o texto para nós. E é interessante a resposta da mulher, porque ela diz assim: por que você fala comigo? Será que você não sabe? Será que você não tem conhecimento de que judeus e samaritanos não se dão bem? Será que você não sabe que não existe comunhão, que não existe amizade entre nós? Porque você dirige a palavra a mim? Será que você não sabe que nós não nos comunicamos? Mas perceba, Jesus está criando um ambiente para que ela tenha um encontro com a realidade dele. Meus amados irmãos, para que ela possa conhecer quem Ele é. Você veio aqui nessa noite e o Senhor Ele está preparando um ambiente para que você perceba quem Ele é. Porque se você entender quem Ele é, você saberá quem é você. E quando você se entender, quando você perceber quem você é, você vai perceber qual o destino da sua vida. Agora olha que interessante, ao invés de se render a um ambiente provocado por Jesus, aquela mulher começa a questionar. Ela simplesmente passa a questionar. Ela se dirige para ele e diz assim: olha, por que você fala comigo? E tudo que o Senhor quer é se revelar a ela. Tudo que o Senhor quer é se fazer conhecido, para dar um destino para a sua vida. Mas os questionamentos, eles começam a surgir. Os questionamentos, eles nos impedem de nós reconhecermos quem Jesus é e de desfrutarmos daquilo que Ele tem para a nossa vida. E é exatamente assim que ela trata com um ambiente que está sendo preparado pelo Senhor Jesus. Então, ao invés dela se render, ela questiona. Você já parou para notar que muitas vezes assim é a nossa vida? Quantos questionamentos, quantas indagações, quantas insatisfações, quantas desistências, mas o Senhor está preparando um ambiente para manifestar a sua glória. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele sabe quais são os pensamentos que Ele tem ao seu respeito.
A Bíblia diz que ele sabia bem quais os pensamentos que tinha a respeito daquela mulher, ele sabia quais as suas intenções, quais os seus planos, quais os seus propósitos, e ele então cria o ambiente para que ela possa desfrutar do propósito de Deus para a sua vida. Ah, meus amados irmãos, o Senhor Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua criando ambientes para que nós possamos viver o seu propósito. Então, com as intenções claras, com os propósitos claros a respeito daquela mulher, o Senhor continua criando um ambiente. Mas aqui nós podemos tirar uma grande lição para a nossa vida. Não questione, renda-se ao ambiente que o Senhor tem provocado para um encontro com o Senhor, amém? Renda-se àquele ambiente que Ele tem preparado. A Bíblia diz então que Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ah, mulher, ah, se você soubesse, ah, se você tomasse conhecimento, se você soubesse quem está ali pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria uma água que ela prepararia uma fonte a jorrar para a vida. E sabe o que é interessante, queridos? Que ao invés de se render mais uma vez, aquela mulher quer ter razão. Ela olha para Jesus e diz assim: olha, o poço é fundo, você não tem balde para pegar a água, de onde é que você vai trazer essa tal água viva? E mais uma vez ela começa a questionar. E muitas vezes assim é na nossa vida, nós vivemos de questionamentos em questionamentos, mas a palavra do Senhor, mais uma vez eu declaro, ela diz assim: Ele sabe quais as intenções, os planos, os propósitos para a sua vida, e Ele continua criando um ambiente, Ele continua preparando um ambiente, aleluia, aleluia. Ela chega até a declarar: você é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu do poço, seus filhos beberam, seus gados beberam. Aí Jesus olha para ela e diz assim: quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais tornará a ter sede. Porque uma fonte vai jorrar, e uma fonte vai jorrar para a vida eterna, aleluia. Querido, essa palavra de Jesus mexe com aquela mulher. Essa palavra começa a mexer com ela, então ela se inclina a querer beber dessa água. E a Bíblia vai dizer que ela declara exatamente isso para Jesus: dá-me dessa água, para que eu não precise mais voltar a esse lugar, para que eu não precise mais vir ao poço. Eu quero ter a minha sede saciada. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Jesus olha para ela e diz assim: antes, chama o teu marido. Ah, meus amados irmãos, ela diz: eu não tenho marido. Isso era tudo que Jesus precisava. Perceba o que é que está acontecendo aqui. Até o momento, ela tem lidado com Jesus em questionamentos. Até o momento ela tem lidado com Jesus com repulsa, ela tem lidado com Jesus com ressalvas. Mas a partir do momento agora, ela começa a lidar com verdade. Ela começa então a deixar aquilo que está oculto vir à tona, e ela diz: eu não tenho marido. E Jesus vai declarar para ela exatamente isso, diz: sim, é verdade, aquilo que você fala é verdade, essa é uma realidade, porque 5 tivesses, e agora esse que você tem não é seu marido. Ah, meus amados irmãos, essa palavra sem dúvida choca aquela mulher. Ela fica chocada, mas quando ela adentra nesse ambiente,
palavra de Deus vai dizer para nós, ela tem a oportunidade de receber o que Jesus é. Sabe, queridos, a palavra de Deus vai dizer para nós que quando ela começa a lidar com essa verdade, ela vai começar a tomar conhecimento de quem Jesus é. E é tão interessante porque quando a gente toma conhecimento de quem Jesus é, a gente vai agora tomar conhecimento de quem nós somos. Porque Jesus passa agora a revelar quem ela é. Você consegue perceber isso no texto? É somente quando há uma revelação de quem nós somos, de fato, que a nossa vida pode ser transformada em sua plenitude. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Sabe, queridos, ela agora começa a adentrar numa outra realidade. Ela agora não mais está no campo dos questionamentos. Ela não mais está com o pé atrás, temerosa. Mas a Bíblia vai dizer para nós que agora ela quer tirar dúvidas. E aí ela olha para Jesus e diz assim: olha, onde se deve adorar? Porque vocês dizem que é em Jerusalém, os nossos pais dizem que é aqui nos montes. Então, aonde nós devemos adorar? Agora ela já pede a Jesus: me ensina. Eu quero aprender. Porque ela percebe que aquilo que Jesus tem começa a revelar de fato quem ela é. Ela começa a perceber que diante de Jesus ela não tem mais como mascarar uma situação, porque o Senhor a conhece. Então ela começa a indagar, ela começa a pedir a Jesus que lhe ensine. Sempre que tomamos um encontro com a realidade de Jesus, com a realidade dele, nós vamos ter a revelação de fato de quem ele é e o que ele faz e como as coisas são. Sabe, queridos, ele então diz para ela: nem em Jerusalém, nem nesse monte. E é interessante que ele diz assim: olha, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você consegue perceber a profundidade do que Jesus está declarando? Jesus está dizendo: a verdadeira adoração se dá no espírito. O Senhor está dizendo assim: olha, o Espírito, o nosso Espírito, Ele está dizendo, é em você. É em você que Ele quer ser adorado. É em você que Ele tem de ser visto. É em você que Ele quer habitar. Ah, meus amados irmãos, essa verdade, ela é extraordinária, a tal ponto que ela diz assim: você é um profeta? Só pode ser um profeta para me dizer tais coisas. A Bíblia diz que o Messias virá, porque quando ele vier, ele vai revelar todas as coisas. E aí então que Jesus olha para ela, olha que coisa extraordinária. Jesus diz assim: olha, eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Meus amados irmãos, em poucos trechos das Escrituras nós vamos ver o Senhor se declarando assim como Ele era, como Ele se declarou para essa mulher. E Ele está dizendo: eu sou o Messias. Sabe, queridos, mais uma vez Jesus está provocando um ambiente de encontro. E esse ambiente de encontro para revelar quem ele é e o que Ele veio fazer, para que nós possamos conhecê-lo na sua plenitude. Quando nós falamos de conhecer na sua plenitude, é porque existe um conhecimento que é limitado, existe um conhecimento que é pouco profundo, existe um conhecimento que não me transforma, existe um conhecimento, sabe, que ele não mexe comigo. Mas Jesus quer que essa mulher ela possa ir além. E sabe o que é que acontece? Quando você tem um conhecimento de Jesus assim como Ele é, assim na sua plenitude, na sua inteireza, e você passa então a saber quem você é, e aí você tem uma visão clara acerca de qual o propósito que Ele tem para a sua vida.
A Bíblia vai dizer para nós que aquela mulher, ela deixa o seu cântaro e ela volta para a cidade. Sabe, queridos, ela volta para a cidade e ela anuncia o que viu e o que ouviu. A Bíblia diz que ela deixa o cântaro, volta para a cidade e diz: olha, eu encontrei um homem que ele tem dito tudo ao meu respeito. Ele sabe de tudo da minha vida. Não seria ele o Cristo? Não seria ele o Messias? Ela foi dar testemunho daquilo que provocou uma mudança na sua realidade. Sabe por que nós não temos, muitos de nós, um testemunho a dar de uma mudança, de uma transformação? É porque nós não tivemos um encontro com a realidade que me transforma. Porque quando eu estou diante da sua realidade, quando eu adentro no seu ambiente, queridos, é impossível estar diante dele e não ser afetado pela sua glória, e não ser mudado pela sua glória. E então a Bíblia diz que essa mulher deixa o seu cântaro e ela volta para a cidade. Então entenda, todo o encontro com Jesus e com a sua realidade é um encontro transformador. Não há mais como voltar atrás, não há mais como desistir, porque há uma transformação, porque há uma mudança. Sabe, é perfeitamente compreensível em nossas vidas momentos de desânimo, momentos de tristeza, momentos de desesperança. Mas entenda, se você teve um encontro com Ele, jamais o pensamento da desistência da fé virá diante de você. Porque não há como mortificar aquilo que já foi tornado vivo. E é isso que a palavra de Deus ensina para nós. Então, olha, se não houve transformação na sua vida, é porque provavelmente você nunca o encontrou, ou pelo menos não se rendeu ao seu encontro, ao ambiente do encontro da sua realidade. Agora veja o testemunho dessa mulher. Ela está dizendo assim: olha, vejam, não é ele aquele que havia de vir? Ele falou tudo ao meu respeito. Agora, querido, pensa comigo, será que você não imagina, será que a cidade não sabe quem é aquela mulher? Então perceba toda a conjuntura. Ela estava buscando água num horário que não era comum buscar água. E por que ela está buscando água num horário em que não é comum buscar água? Porque a palavra está dizendo para nós, ela já teve muitos maridos e aquele que ela tem hoje já não é o dela. Ela não é uma mulher de boa fama. Então certamente ela era uma mulher das quais as pessoas não queriam estar próxima dela. E a Bíblia vai dizer para nós que no horário que não era comum, ela vai até o poço de Jacó. Agora sabe o que é extraordinário nisso tudo? Que quando ela chega no poço, Jesus está lá. E Jesus então pede água àquela mulher. Mas em todo tempo, na verdade, Ele quer dar água. Ela vai em busca de uma água que ela vai tornar a ter sede. Mas Jesus está criando um ambiente para dizer: ei, existe uma água que se você beber dela, vai jorrar uma fonte para a vida eterna dentro de você. Aí a Bíblia diz que quando essa mulher, ela toma conhecimento disso, ela larga o cântaro e ela corre para a cidade. Querido, nós estamos falando de uma mulher transformada, de uma mulher que saía para buscar água escondida no horário impróprio, para que não fosse vista, para que talvez não viesse a ser maltratada. Mas agora que ela tem um encontro com a realidade de Jesus, a sua realidade é mudada, é transformada, e então ela volta para a cidade e diz: venham ver aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história, aquele que sabe tudo ao meu respeito. Não seria ele o Cristo?
Ah, querido, nós estamos diante de uma mulher que está dizendo: agora tudo mudou. Ele já disse quem eu sou, eu não tenho mais nada a esconder. Ele me conhece. Agora venham comigo e vejam com os seus próprios olhos aquele que mudou a minha realidade. Quando nós temos um encontro com aquele que muda a nossa realidade, nós tomamos uma atitude semelhante à dessa mulher. Escute. Essa mulher saiu de casa para quê? Buscar água. Então perceba, ela saiu para fazer uma ação. Agora a Bíblia diz que ela deixa o cântaro e ela volta para a cidade. Ela volta sem cântaro e ela volta sem água. E aí você pode parar aí, por qual razão ela volta sem cântaro e sem água? Simplesmente porque ela creu naquilo que Jesus disse. E Jesus disse: olha, mulher, se você beber da água que eu lhe der, uma fonte dentro de você, ela vai jorrar para a vida eterna. Então ela olha para aquele cântaro, ela olha para essa água e diz: não é dessa água que eu preciso, porque agora eu tenho uma água que me sacia. Existe uma fonte que jorra e que jorra para a vida eterna. Ah, queridos, Jesus disse para ela: se você crê em mim, no seu interior rios de águas vivas irão fluir. Amados, entendamos, chegou a hora, Igreja Ebenezer, de fato nós acreditarmos naquilo que Ele tem dito, e de nós tomarmos aquilo que Ele tem dito sobre a nossa vida. Por isso, deixa o teu cântaro aonde ele está. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Acredita naquilo que Ele falou, porque se você acreditar naquilo que Ele falou, rios de águas vivas irão jorrar dentro de você. Então olha, uma coisa é certa, nós cremos no que Ele falou, mas isso ainda não mudou plenamente a nossa movimentação. E como nós podemos testificar isso? Porque nós continuamos a carregar os nossos cântaros de água. Mas quando essa mulher, ela toma da água viva, ela diz: olha, eu não preciso mais dessa água, porque agora há uma fonte dentro de mim. Há uma fonte dentro de mim. Então olha, nós ainda saímos por aí carregando o nosso cântaro, ou nós cremos de fato no que Ele falou, ou nós cremos que Ele é suficiente para mudar realidades, ou então não vale a pena prosseguir. É preciso crer crendo. Crer crendo. Exatamente isso que essa mulher, ela fez. Então olha, um encontro com a realidade do céu revela a minha realidade e provoca uma mudança de atitude minha para com Ele. Aquela mulher teve um encontro com a realidade dos céus em Jesus, e a sua realidade foi mudada, a sua realidade foi transformada. Ela deixa o seu cântaro. Sabe, nessa noite, perceba tudo que o Senhor fez aqui. O Senhor criou todo um ambiente para dizer: deixa o teu cântaro. Você precisa crer, porque se você crer, rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Sabe, querido, é tempo de deixar o cântaro para que essas águas vivas elas fluam. Então deixe o seu cântaro e venha. Sabe, nós precisamos entender, chega, não há mais lugar para uma falsa espiritualidade e uma fé equivocada. A fé equivocada é você crer naquilo que Deus não disse, como se Ele tivesse falado. E quanto equívoco de fé nós temos vivido nos nossos dias. Nós cremos naquilo que Ele não disse, e aquilo que Ele disse nós não cremos.
E nós saímos com os nossos cântaros a buscar uma água que nos faz ter sede novamente. Quando ele disse: creiam em mim, creiam na minha palavra, creiam naquilo que eu tenho declarado, e um rio de águas vivas vai fluir dentro de vocês. Então é preciso nós deixarmos de lado toda a fé equivocada e também toda a falsa espiritualidade. Querida, falsa espiritualidade são as mentiras maquiadas de verdade, porque a gente tem medo de revelar quem é. Aquela mulher, até ter um encontro com a realidade que mudou a sua realidade, ela era uma mulher assim, de uma falsa espiritualidade. Perceba o que é que o texto está dizendo. Olha a vida dessa mulher. Mas aí ela pergunta: onde é que se adora? É lá ou é aqui? E o Senhor está dizendo: você precisa ser verdadeira. Chame o seu marido e venha. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem. Agora ela deixa tudo e ela volta dizendo: eu não tenho mais o que esconder, eu sou o que sou, mas Ele mudou a minha realidade. Querida, diz que nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser autênticos diante dEle, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Não existe nada que seja encoberto aos seus olhos, não existe nada que Ele não conheça. Agora perceba, Ele cria um ambiente. Ele cria um ambiente para se revelar a nós. Querido, deixe o seu cântaro e vem. Jesus ainda é o mesmo. Então a questão aqui não está em Jesus, mas a questão aqui é quantos são capazes de crer naquilo que Ele falou, como essa mulher creu. A Bíblia diz que essa mulher traz a cidade com ela. E quando eles estão diante de Jesus, Ele diz: olha, mulher, já não é mais pelo que você fala, mas agora nós vemos. Deixa o teu cântaro. Assim diz o Senhor nessa noite. Muda a tua movimentação. Deixa o teu cântaro e vem. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Se não for assim, não vale a pena. Não vale a pena. Nós compartilhávamos ontem um vídeo da igreja perseguida, onde uma criança de 16 anos é presa por pregar o evangelho para outra. Mas ela não somente é presa, ela é torturada diariamente. Onde agulhas são enfiadas embaixo da sua unha para que ele negue a fé em Cristo. E lá na cadeia, no período que passou, de 11 meses, ele ganha 138 pessoas para Jesus. Qual a diferença dessa criança, porque eu posso dizer assim, uma criança, para nós? Ele creu. Uma fonte jorrou. Ele deixa o seu cântaro e ele não torna a ter sede. Então hoje é tempo de nós deixarmos de ser religiosos e passarmos a ser de fato cristãos. É tempo de nós mudarmos a nossa movimentação. O Senhor lhe convida e o Senhor me convida a deixarmos o nosso cântaro. Eu quero convidar você a ficar de pé agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar o Senhor.